Hora de falar sobre o Cruzeiro. Tem 5 jogadores da Raposa em fim de contrato. São atletas que a partir de quarta-feira já podem assinar um pré-contrato para se mudar sem custos para qualquer clube do Brasil ou do exterior em 2027. É só importante contar que desses 5 atletas, poucos fazem parte dos planos do Cruzeiro ou da Raposa para a próxima temporada. O Vidalba é um deles. Lucas Vidalba, zagueiro argentino, que já foi titular em outros tempos, acabou perdendo a posição para o Jonathan Jesus. Mas a primeira rodada de conversas com seus representantes já aconteceu e a tendência é que o vínculo seja estendido. William, lateral direito, esse está completamente fora dos planos. Se o Cruzeiro encontrasse um clube para ele para já, o negócio seria facilitado. O Cruzeiro topa, inclusive, abrir mão do William sem qualquer compensação financeira. A única objeção é de que esse time interessado no William assuma 100% dos vencimentos. Cheguei a contar para vocês que o Corinthians gosta do nome do William, mas entende que não tem capacidade para investir os 400 mil mensais do salário do jogador. Fagner tem seu futuro indefinido, vai depender muito de como ele terminar a temporada. Tem deixado boa impressão e, se mantiver o nível, deve ter seu vínculo estendido por mais um ano. Já o atacante Tevez, revelado na base e emprestado ao Yokohama Marinos, está no futebol japonês até o fim do ano, quando se encerra seu contrato. A tendência é que o Cruzeiro perca o jogador sem custos. A situação do Pedrão é um pouco diferente. Zagueiro revelado na base e emprestado para o Paphos até a metade do ano. Ele volta do empréstimo, mas ninguém tem a mínima ideia do que será do futuro do Pedrão. Se pintar proposta, deve haver negociação. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quinta-feira, jogos treino na Toca, o Cruzeiro goleou a equipe do São Caetano pela manhã, 9-0, e depois à tarde, outra goleada, 8-1 para cima da equipe do Ipatinga. Os times foram mesclados de certa forma, a maioria dos titulares pela manhã contra o São Caetano, e depois alguns outros titulares à tarde diante da equipe do Ipatinga. Pela manhã, 9-0, 3 do Matheus Pereira, 2 do Sinisterra, 2 do Bruno Rodrigues, 1 do Cauã Moraes e 1 do Vidalba. À tarde, 8-1, 3 do Caio Jorge, 3 do Kenji, 1 do Lucas Silva e 1 do Ryan Leles. O Cruzeiro aí utilizou alguns garotos, vi Ryan Leles, vi Juan Gabriel, enfim, alguns garotos aí sendo observados pelo técnico. O Kelvin também entrou mais cedo, observados pelo técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro que agora terá treinamentos aí até o duelo diante da equipe do Internacional, quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Estaremos lá para contar a história desse jogo. O Cruzeiro que segue no mercado, estamos tentando aí buscar. A informação é que o Cruzeiro tem uma lista extensa aí com volantes dentro de uma condição mais favorável, sem tanto investimento assim, ou seja, empréstimo com opção de compra é o que a gente imagina, ou se tiver que fazer um investimento menor, não dá para a gente esperar, já falei sobre isso, o Cruzeiro gastando muitos milhões nesta janela em termos de volante, mas é uma posição que sim, o Arthur Jorge quer, então o departamento de futebol, a diretoria vem conversando nesse sentido, para encontrar aí a melhor alternativa para reforçar o time pensando no segundo semestre. O mesmo vale para posição ali de beirada, né? Dentro daquela condição que era do Wesley, por exemplo, o Cruzeiro tentando outros nomes aí. Vamos ver se a gente descobre ao longo desta busca da diretoria estrelada. Um jogador que não vai deixar o Cruzeiro é o lateral direito William. Teve uma conversa da diretoria com o staff, com o aval do Arthur Jorge, e o posicionamento do Cruzeiro é: não libera o Cruzeiro nessa janela de meio do ano, não libera o William nessa janela de meio do ano, porque o Cruzeiro entende que o Fagner é uma peça importante, claro que tem a questão física, o Cauã Moraes jovem ainda, e o William, o técnico Arthur Jorge entende que ele pode ser útil ainda ao time. Então, como tem contrato pelo menos até o final do ano, Cruzeiro não aceitou abrir nenhuma negociação, muitos clubes procuraram, interessados no jogador, e a informação que a gente tem é que o William quer se entregar completamente neste segundo semestre, nesses últimos meses de contrato, mostrar que ainda pode ser útil, que está focado no Cruzeiro e que por isso não vai partir para nenhuma negociação de pré-contrato, vai esperar mais para o final do ano. Então o jogador tenta aí dar a volta por cima, já foi útil em vários momentos aqui no Cruzeiro
e quer recuperar essa confiança do torcedor e, repito, mostrar em campo que pode ser um jogador confiável no elenco do Cruzeiro. Então essa é a posição sobre a lateral direita, no caso, William. Tá falado, pessoal? O Cruzeiro que volta a trabalhar amanhã, pela manhã, na Toca da Raposa. E apuramos há pouco, Cirilo, que realmente vem chamando muita atenção Ryan Leles. Então o torcedor já pode ficar atento com relação a esse atleta, né, das categorias de base, para ter oportunidades, quem sabe, para essa retomada. Também alguns experimentos que foram feitos pelo técnico Arthur Jorge. E a bola que voltou a rolar pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro que ainda tem contrato com esse atleta e está por empréstimo ao Vitória. Vitória vai empatando, né, contra o Vasco dentro de casa. Sinal eletrônico marcando 7h45. O Wallace figura no banco de reservas do Vitória. O Cruzeiro que ainda, com relação ao seu primeiro volante, segue no mercado, aguarda o desenrolar de muitas situações. Tem 2 nomes ali, né, engatilhados. A questão do Gregory, que está nos Emirados Árabes. Ainda o Cruzeiro teve uma certa dificuldade com relação à parte salarial. Então, toda a comissão técnica do Cruzeiro, também a diretoria, vem com muita cautela, tratando essa situação para contratar esse primeiro volante o quanto antes, né? Para começar a trabalhar já com o técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro tem na sua programação já para a próxima semana o Internacional, o jogo de volta, a volta do Cruzeiro em casa vai ser contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Aí um mês de agosto, tendo a Chape no dia 2 na Arena Condá. O jogo de volta pela Copa do Brasil acontece no dia 5, pela Copa Libertadores tem o Flamengo no dia 12 no Gigante da Pampulha e na quarta-feira o jogo da volta, dia 19 no Maraca. O Cruzeiro teve hoje uma quinta-feira bem movimentada na Toca, com a presença do Pedro Lourenço, também do cantor Gustavo Lima. Então foi um dia super movimentado, né, com o jogo treino pela manhã e também à tarde. Agora é reta final de preparação e o que dá pra gente perceber é que o técnico Arthur Jorge vai colocando em prática coisa que ele não teve tempo para colocar quando chegou e assumiu o Cruzeiro, e vem com esse espetacular retrospecto, Cirilo. Com certeza. Ô Fabrício, esse duelo de quinta-feira, aliás, quarta-feira, contra o Internacional, o que você está esperando desse adversário para a volta do Cruzeiro às competições, hein, Fabrício? É difícil jogar lá no Sul, né, Cirilo? E ainda mais nessa situação que o Internacional está na tabela. Dependendo de alguns resultados aí, o Inter pode entrar na zona de rebaixamento, né? A gente sabe que não está fazendo um bom campeonato. Não encontrou ainda o seu melhor futebol, o jeito de jogar, enfim, algumas mudanças, uma pressão absurda. A vida do Cruzeiro lá no Sul não vai ser vida fácil, não. Os caras vão encarar como uma verdadeira final, né, esse jogo, para tentar se livrar desse rebaixamento, porque a pressão é muito forte lá. Mas o Cruzeiro tem tudo para sair de lá bem, se jogar o seu jogo, né? Chegar lá, tentar se impor, tem mais qualidade técnica, tem melhor padrão de jogo, tem jogadores melhores individualmente. Agora tem que saber se vai querer pagar, tem que saber se vão estar prontos esses jogadores para pagar o preço que você tem que pagar quando joga lá no Sul, né? Aquela imposição física, aquele frio, superar todas essas adversidades, mas é possível sim o Cruzeiro sair de lá com resultado. O Fabrício falou aí da situação do Inter, né? E da pressão. Pra piorar, viu, Fabrício? O Inter tá disputando posição com o Grêmio, cara. É um Grenal pra escapar do rebaixamento. Então você potencializa a pressão aí, você multiplica por 10. Tem tudo isso, né? O que você espera da qualidade do adversário, Edu? Eu andei olhando algumas coisas relacionadas já ao Inter para a próxima semana. A gente tá falando das dúvidas relacionadas aqui aos nossos, mas acho que para quem terminou mal, né? Quem terminou mais instável, né? Caso Internacional, os caras estão com um bocado de dúvida por lá também. O segundo semestre meio, sei lá, de muitas incertezas do lado do Internacional lá com o Pessolano. O que você espera desse adversário para a volta do Cruzeiro? Eu acho que o problema do gol acabou, né? Não sei, não. Acho que pode só mudar de nome e sobrenome. Brincadeiras à parte, né? A situação do Inter é complicada. Deixa eu até explicar. Você está dizendo isso é porque o Matheus Cunha agora está emprestado pelo Cruzeiro ao Internacional. O Rocher tem um bocado de problema físico. O Antony parece que não caiu no gosto da torcida também. É muito irregular. Aí contrataram o Matheus Cunha para resolver o problema. Geralmente quando um jogador do seu time vai para outro e na hora do confronto ele fica de fora, né? Por causa de contrato. No caso do Cruzeiro, eu acho que não, por favor, põe para jogar. Cláusula de obrigação da escalação. Mas assim, cara, o Fabrício tocou no ponto que pra mim é o principal, de pressão. Independentemente de quem joga, né, do time que vai ser escalado, de quem chegou, de quem saiu, Inter e Grêmio, eles estão lidando com uma pressão enorme. O Inter já vem desde o ano passado com briga e luta contra rebaixamento. O Grêmio viveu isso recentemente. E quando os dois entram nessa espiral aí e os dois estão disputando posição rodada a rodada para escapar, para não entrar numa zona do rebaixamento, você pode ter certeza que lá no Sul a gente conhece a rivalidade, ela é enorme. Então isso é um peso muito grande. Acho que o Cruzeiro pode tirar proveito, inclusive, disso. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.